Senhor, jovens, tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória e hoje nós estamos aqui para mais uma aula da EBD da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, que tem o título Proteção contra o Descontentamento. Então hoje nós vamos aprender tudo sobre esse tema, mas antes eu quero convidar você a deixar o seu like, a se inscrever no canal, caso você não seja inscrito ainda, e compartilhar essa aula com o máximo de pessoas que você conseguir. E se por acaso você está nos assistindo a primeira vez, coloca aqui nos comentários de onde é que você está falando. E se você for aqui da região de Cariacica, no Espírito Santo, no Brasil, vem fazer uma visita para nós, porque vai ser um prazer imenso te receber aqui na nossa igreja. E lembrando que não podemos começar a nossa aula sem antes orarmos, né, Vitória? É verdade. Olha aí, Lucas. Vamos orar. Senhor, meu eterno Deus, ó Pai, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma aula da EBD. Pai, que abra os corações, ó Pai, de cada jovem, que eles possam receber a palavra que for dada aqui, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, amém. Amém. Então, é claro, não se esqueça de pegar a sua Bíblia e também a sua revista. Isso aí. E agora vamos para o que, Vitória? Leitura bíblica. Vamos Vamos lá. lá. Bom, a leitura bíblica de hoje se encontra lá no livro de Provérbios e a gente vai começar pelo capítulo 15, do versículo 14 ao 17, que diz o seguinte: O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará da estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. Melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Melhor é a comida de hortaliça, onde há amor, do que o boi gordo e com ele o ódio. Agora, Provérbios 16, versículo 8. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com a injustiça. Agora, por último, Provérbios 17, versículo 1. Melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. E essa foi a leitura de hoje. A paz do Senhor, jovens. Meu nome é Larissa, eu sou professora aqui da classe dos jovens e hoje eu estou acompanhada do meu pai, Pastor Gideão, da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Para mim é uma alegria muito grande estar mais uma vez aqui para comentar essa lição de jovens. E eu quero também, neste momento, apresentar duas pessoas aqui muito especiais e talvez vocês já conheçam. Estão conosco aqui como convidados especiais o pastor Jean. A paz do Senhor, meus queridos da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. É um grande prazer estar aqui mais uma vez, junto com vocês aqui, nós que amamos muito essa igreja. Amém. E a pastora Camille. Paz, gente, tudo bem? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Uma honra enorme estar aqui. Pastor Jean e Camille estão vindo de Curitiba, são da igreja Graça Church. E o pastor Jean, né, além de pastor, é cantor, é conferencista internacional. Mais do que, Larissa? Bom, então nós vamos dar início à nossa lição de hoje e nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o contentamento. Então, será que é possível trocar um estilo de vida insatisfeito, ingrato, por um estilo de vida que não perca tempo com murmurações, com críticas, com insatisfação? É possível. Nós que somos cristãos, nós precisamos desenvolver essa capacidade de nos contentar em Deus. E o contentamento é uma arma que a Bíblia coloca nas nossas mãos diante de uma cultura que viver insatisfeito parece que é uma regra, né? Nós cristãos, nós precisamos ir na contramão dessa cultura do mundo e mostrar que é possível viver uma vida com contentamento. E para começar, eu quero trazer essa pergunta aqui para o pastor Gideão. Como que a gente pode definir o contentamento cristão? Muito bem, Larissa. O contentamento cristão, a gente pode definir que ele é uma atitude. Vamos pensar assim, uma atitude. Né? Uma atitude serena, uma atitude tranquila e interior. Se a gente pensar, por exemplo, que o Espírito Santo, ele produz em nós, no nosso interior, né, o seu fruto, que é amor, que é paz, é alegria, longanimidade, paciência. Então a gente vai começar a compreender que o contentamento é uma obra do Espírito Santo dentro de nós.
Então, e esse contentamento, né, ele está baseado também numa total confiança que devemos ter no caráter de Deus e no plano de Deus. Se Deus é perfeito em suas obras e se Deus cuida de nós, nós não podemos jamais viver neste mundo de maneira assim insatisfeitos, né, de maneira a não compreender as circunstâncias em que nós estamos vivendo e, ao mesmo tempo, ser levados por essa circunstância. Então, a gente tem que viver acima disso tudo aí, acima das circunstâncias. E a gente vive também numa sociedade que é muito consumista, né? A todos os momentos nós somos estimulados a ter esse estilo de vida também. E, Jean, como que esse contentamento ele é um valor importante dentro dessa sociedade que a gente vive? Para falar bem a verdade, a melhor coisa que pode se ter numa sociedade que realmente prioriza, né, esse consumo em excesso e tal, é justamente a questão de se contentar com aquilo que você tem. Né, eu digo que o papel de um cristão e também o diferencial cristão, o que diferencia o cristão dos demais, justamente é a satisfação. A satisfação que você tem, a gratidão com aquilo que você tem. Não é? E quando a gente lê em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8, se você quiser abrir aí, está escrito assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Esse texto ele está dizendo literalmente assim: se você tem comida na sua mesa, se você tem algo para se vestir, se você tem um cobertor justamente para se aquecer do frio, seja grato com aquilo que você tem. E nós devemos estar contentes, né, com tudo aquilo que nós temos, porque tudo aquilo que nós temos é uma dádiva de Deus, é justamente significado da bondade dele, significado da graça dele. E com tudo aquilo que Deus nos deu, as nossas posses, aquilo que nós temos, a nossa posição, as nossas habilidades, as nossas oportunidades, os prazeres que o Senhor ele coloca ao nosso redor, tudo isso nós podemos tratar como uma forma de agradecer ao Senhor. Então precisamos sim estar contentes justamente com isso. E quando nós não estamos contentes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, nós damos justamente o lugar à cobiça. Verdade. Não é que justamente é um dos mandamentos, de não cobiçar. Não é? E eu creio que o fato que quando Deus ele fala para você não cobiçar, eu creio que não é somente cobiçar, por exemplo, a mulher do teu próximo, mas também não cobiçar aquilo que as pessoas têm que você não tem. Então, eu creio que um dos principais princípios e deveres do cristão é estar contente com aquilo que você tem. E essa cobiça pelos bens materiais, esse consumismo, ele pode influenciar também a forma como nós nos relacionamos com Deus, não é, Camille? Sim, com certeza. O que eu penso é que quanto mais a gente compra, mais a gente quer e cada vez mais a gente vai se apaixonando pelos prazeres do mundo, né? Então, é uma maneira também que o diabo tenta nos usar pra gente se afastar cada vez mais de Deus e do propósito dele pra nossa vida. A gente querer e a gente tá consumindo e a gente ir atrás do que a gente quer, fazer de tudo. Tem gente que vende roupas, vende casas, vende tudo para ir atrás de uma conquista que é só um bem material e que não é de valor nenhum para nós cristãos, que simplesmente vai ficar de passagem nesse mundo, né? E em Filipenses 4:12 diz assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então aqui diz, né, que a gente tem que confiar no Senhor, independente do que a gente queira, se está muito distante ou muito perto, a gente tem aquele que nos ajuda, que é Deus, e nunca vai nos faltar nada do que realmente é necessário. Glória a Deus. E o ser humano parece que ele é insaciável, Sim. Né? Então, quanto mais tem, mais quer ter, quanto mais busca os bens materiais, mais quer ter. E a única forma da gente conseguir vencer isso é focando os nossos olhos em Deus, buscando o contentamento em Deus. Porque tem uma frase que diz que o coração do homem tem o vazio do tamanho de Deus. Então, o homem ele sempre vai buscar outros meios para preencher esse vazio. Mas o contentamento verdadeiro nós só teremos no Senhor. E agora a gente quer mandar uma pergunta aí para o chat para vocês responderem.
E a gente vai dar um tempinho para vocês responderem, que é a seguinte: quais práticas ou quais atitudes nós podemos adotar para a gente se proteger contra o descontentamento? Uhul! Muito bem, obrigada, jovens que responderam aí nossa questão. E agora a gente quer jogar na roda para discutir aqui, né? E aí, vocês já se sentiram pressionados a buscar os bens materiais ou a desejar coisas que outras pessoas têm? Como que isso afetou a paz de vocês? Isso perturbou? Isso, né, trouxe perturbação na mente, ansiedade? Como é que foi? A paz do Senhor, eu que me chamo Emily, venho responder para vocês uma pergunta muito importante em relação a adquirir bens materiais. Eu me senti muito pressionada a adquirir os bens materiais, principalmente quando eu vou pesquisar na internet, eu vou mexer no Instagram, no YouTube. Esse excesso de informações de pessoas que adquirem bens materiais ou que conquistam essas coisas, acabam, querendo ou não, pressionar nós jovens. Nós vemos, eu tenho 19 anos, mas fulano já tem 19 anos e tem um carro ou tem uma casa. E isso pode pressionar nós jovens a querer ter esses bens. Quando eu percebo que isso está me fazendo mal, eu me lembro do que realmente é importante na vida. E me lembro que as coisas do reino são as que verdadeiramente são importantes. E busco sempre acalmar meu coração no Senhor e me afastar das redes sociais. Pai Senhor, jovens, meu nome é Patrick. Sim, eu já senti pressionado em ter muitos bens materiais e coisas que é supérfluos aqui. Mas o Senhor, Ele conseguiu me resgatar dessa vida e me focar nas coisas realmente que importam, que é as coisas do reino de Deus. A paz do Senhor, jovens, eu sou Tainara. E bom, assim como o salmista, ele apreciou os bens, os ricos e a vida como eles viviam, eu também já aconteceu isso comigo. Também já fiquei encantada com algumas coisas que as pessoas têm, o que elas aparentavam ser, e isso me distraiu por um momento, mas graças a Deus o Senhor me resgatou, me deu um puxão de orelha e voltei para os caminhos do Senhor, porque o fim das pessoas que não têm a Jesus não é bom, mas nós que servimos a Deus seremos felizes eternamente. Então, eu respondo isso com uma experiência mesmo pessoal que eu tive, né, antes de casar. Né? Eu trabalhava numa empresa e, de repente, eu vi colegas meus assumindo funções, outras funções, sendo promovidos, e eu não. Então, isso me deixou assim, né, muito frustrado, chateado, né, e ao mesmo tempo com aquele pensamento, né, por que o ímpio está, né, avançando, progredindo, conquistando, e eu, um servo de Deus, estou ficando para trás. Então essa foi a questão, né? No entanto, logo em seguida houve assim uma grande crise na área financeira em que eu trabalhava, na empresa, houve uma crise, e aquelas pessoas, né, que foram promovidas foram todas dispensadas. Né? E eu não fui. E depois o mercado voltou novamente a uma situação de normalidade e eu fui promovido. Né? E trabalhei 30 anos nessa empresa, no geral, trabalhei 30 anos nessa empresa. Então, na verdade, esse sentimento que eu tive foi basicamente por não saber esperar e confiar no Senhor, porque Deus estava no controle. Né? E era plano de Deus que eu permanecesse naquela função naquele período. Porque logo depois, né, veio a crise e quem estava nos cargos maiores foram todos dispensados. Deus, Ele está no controle da nossa vida. Deus está no controle. Né? Então é ter paz. Sabe o momento certo. Ter paz interior, ter paz, saber que Deus, né, está trabalhando em favor dos seus servos. E pastor Jean e Cami, vocês já passaram por alguma situação assim? Então, minha situação foi bem parecida com a do pastor Gideão. Na época, né, do meu casamento e tal, eu via que muitas pessoas, elas conseguiam
tudo que eu imaginava pro meu casamento, ao mesmo tempo que eu não tava conseguindo. Eu e o pastor Jean, a gente indo atrás das coisas, e tal coisa não dava certo, e aquilo não dava certo. Teve momentos que eu cheguei até a questionar a Deus por muitas coisas que eu não consegui ter no meu casamento, ou que eu não estava conseguindo fechar nos momentos antes. E isso me causava ansiedade, me causava desespero. Eu ficava muito nervosa, muito desesperada. E o tempo ia passando, e as coisas iam apertando. Meu Deus, por que eu não tenho isso e a outra pessoa conseguiu fazer? O casamento daquela menina foi perfeito. Por que o meu não vai ser desse jeito, entendeu? E eu começava a ficar desesperada, até que chegou um ponto que o pastor Jean me ajudava muito nisso. Ele estava sempre orando pela gente, pra gente, né, ficar calmo, que ia tudo dar certo e acontecer tudo no tempo de Deus, e realmente foi isso que aconteceu. O que houve é que eu não soube esperar, eu fiquei muito ansiosa, que é o momento da vida de toda mulher, eu acho, né? O sonho, né? E eu fiquei muito ansiosa, não soube esperar, mas Deus fez tudo perfeito, muita Glória coisa a que eu Deus. nem imaginava que eu conseguiria ter, que eu ganharia, Deus colocou assim, de presente na minha Amém. frente. Glória a Deus. E tudo porque eu orei, pedi paz pro Senhor, saiu aquela ansiedade e, graças a Deus, deu tudo certo. Glória a Deus. E justamente quando a gente tava passando por esse momento, organizando o casamento e tal, eu lembro um dia que eu fui levar ela, porque na época era a casa dela, a casa dos pais dela, né? E ela tava chorando muito e tal, que tava preocupada, achando que tudo ia dar errado e tal. E eu acalmei ela, eu falei assim, amor, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E justamente eu fiz ela lembrar uma palavra que a gente recebeu lá em Londres, quando a gente foi em janeiro de 2023. Eu acho que foi. A gente estava em Londres e chegou uma mulher pra gente e falou assim, ó, não fique preocupada. Porque Deus, ele vai te dar o casamento dos sonhos. Amém. Uau. E justamente foi isso que aconteceu. Né? Foi isso que aconteceu e Deus, ele supriu tudo e muito mais ainda. Superou Sabe, todas muito as mais. expectativas. Muito mais. E pela graça de Deus deu tudo certo. Né? A minha situação a respeito dessa pergunta, eu lembro que na época que eu estava lá no auge do primeiro para o segundo ano do ensino médio, eu via as pessoas assim, de alguma forma, os melhores alunos da sala e tal, eu via todos tiravam nota 10 e tal. Eu nunca fui aquele gênio na escola. Pra falar a verdade, eu sempre fui aquele aluno do fundo, sabe? Aquele aluno que fazia bagunça, aquele aluno que fazia bagunça e tal. Nem Quem imaginava. diria? Rapaz, revelações aqui agora, hein? Aquele aluno que fazia bagunça e tal. Mas eu sempre fui um aluno que sempre buscava o meu melhor, sabe? Eu sempre tentava estudar o máximo e tal. Só que várias vezes eu estudei muito e tal, e eu não ganhava a nota que eu queria, né? E os rapazes, alguns alunos mais gênios e tal, eles tiravam as notas máximas e tal. E uma vez eu cheguei e perguntei para um deles, falei assim, como que você chegou a estudar? Ele falava, não, na verdade eu não estudo em casa, eu só presto atenção na aula e tal. Quase que ele falou para mim, você que fica conversando aí também, eu não posso fazer nada. Mas nesse momento assim, eu começava a me perguntar, poxa, por que ele pode, por que ele não estuda e ele tem uma melhor nota e eu que me esforço para estudar em casa e tal, eu não consigo isso, sabe? E o que me acalmou foi quando justamente um dia eu conversei com meu pai sobre isso. E ele falou justamente, não, o que você tem que fazer é você entregar o seu máximo não só em casa, não só estudar na sua casa, é você entregar o seu máximo em todas as áreas, onde você estiver, ou justamente na sua escola, parar de conversar, prestar atenção na aula, e justamente foi isso que aconteceu comigo, sabe? E isso puxou muito também no contexto ministerial, de eu dar o meu melhor, e muitas vezes, assim, lá no começo e tal, do meu ministério, na parte que eu era meio imaturo, assim, com relação a isso, eu via as pessoas estando, né, naqueles conhecidas e tal, e eu falava, poxa, eu vou seguir os mesmos passos que ele fez. E eu começava a seguir os passos e não estava dando muito certo. E eu acabei, uma vez, questionando a Deus a respeito disso, sabe? Eu falei assim, Senhor, por que para ele deu certo e para mim não tá dando? Mesmo no começo do meu ministério e tal, por que para mim não tá dando? Ele falou assim, porque ele
é a parte dele, é o ministério dele. Você tem o seu ministério. Não é que para ele deu que você vai dar. Então, assim, o que Deus ele tocou muito no meu coração é justamente sobre isso. Buscai primeiro o meu reino. Buscai primeiro a minha presença, que as demais coisas eu vou suprindo. E justamente foi isso que aconteceu comigo. Pastor Jean, você falou aí sobre a questão de que você era jovem, né? E na escola você buscava um desempenho escolar, assim, né? De excelência, né? Então você pensa que, para o jovem hoje que está na igreja, ele deve também buscar isso da mesma forma, por exemplo, não somente procurar se destacar, né, no reino de Deus, nas coisas de Deus, se envolver e se dedicar com as coisas de Deus, mas também em tudo que ele fizer ser o melhor também, como, por exemplo, no seu trabalho, na escola ou em outras atividades? Com certeza, com certeza. Eu creio que a excelência, ela é assim, buscar sempre o seu melhor é o ponto principal para o sucesso, sabe? E assim, não sucesso com relação a financeiramente falando também, mas assim, todas as áreas da vida. Sim. Sabe? Você tem que sempre dar o seu melhor. Eu lembro que quando eu ainda jogava bola, quando eu jogava futebol na minha escola e tal, a gente tinha os jogos interclasses. Meu, eu só faltava eu comer grama, sabe? Porque eu sempre entregava o meu melhor, era assim, sempre, sabe, jogava com tudo aquilo que eu podia. E assim, mesmo sendo um exemplo meio, como é que eu posso dizer? Um exemplo meio, de alguma forma, superficial, um exemplo meio raso, mas isso mostra que em todas as áreas da nossa vida a gente tem que buscar a excelência. Verdade. Né? A gente tem que buscar o nosso melhor na nossa escola, porque isso vai acarretar em outras oportunidades, em melhores oportunidades lá na frente. Então, Um bom o testemunho seu também, desempenho, né? um bom testemunho, exatamente. E isso mostra justamente, né, que a gente tem que sempre buscar o nosso melhor. Verdade. Deus falou na sua palavra, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, se a gente faz, né, com excelência aquilo que a gente acha que são talvez pequenas coisas, né, uma dedicação na escola, no trabalho, em alguma atividade, se a gente, né, faz com toda a dedicação, com todo esmero e com excelência, certamente, né, Deus nos colocará depois sobre coisas maiores, né, no seu reino. E eu achei interessante, uma coisa em comum aqui entre as experiências foi justamente uma certa comparação com outras pessoas, ou com pessoas ímpias, né? Às vezes não ímpias ou às vezes ímpias. E isso pode trazer para nós também até uma tendência de inveja, né? De cobiça, como foi falado, porque você está se comparando com outra pessoa. Mas como Deus falou para o pastor Jean, né? Aquela é a história dele. Então, Deus tem uma história para cada um de nós. E uma história individual. Né? A história da Cami não vai ser a minha história. Eu vou ter a minha história. A sua história, jovem, é uma história que Deus vai personalizar para você. E a gente jamais pode se comparar com o outro, porque isso vai trazer em nós um descontentamento, uma insatisfação. Né? Com certeza. E o que mais a gente vê hoje, na verdade, é essa comparação. Né? Quando a gente vê, por exemplo, várias vezes a gente vê pessoas assim tentando se comparar com pessoas que ela vê no Instagram, por exemplo. É uma disputa, né? Pra ver quem é melhor, quem tem mais. Exato. Por exemplo, os influenciadores, não é? Por que eu quero ter aquilo que aquela pessoa tem, eu quero ter, enfim, é realmente aquilo que você tem que ser. Foi o que você perguntou pra mim, né, Lari? A gente tem que ser grato com aquilo que a gente tem, a gente tem que ser grato com aquilo que a gente é. Verdade. E a palavra de Deus sempre nos ensina, né, que nós precisamos viver uma vida com moderação, uma vida com equilíbrio. E, pastor Jean, como que é possível para o jovem hoje em dia, né, nesse mundo aí de insatisfação e de consumo, que nós pratiquemos essa moderação? Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu começo essa resposta justamente lendo aqui Provérbios 15:16, né, que diz assim: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Esse texto, na verdade, aqui é um texto muito forte, porque ele mostra assim, é muito mais importante você buscar o temor do Senhor. É muito mais importante você não ter quase nada de bem material e sendo temente a Deus, do que você ter tudo nessa vida e você não ser temente a Deus. E eu até dou um pequeno exemplo de grandes famosos que nós temos aí, né? Por exemplo, eu dou até o exemplo do próprio Whindersson Nunes, né? Que
que é uma das pessoas mais famosas, assim, que tem aí no meio, né, no Brasil e tal. E, assim, tem tudo, questão de bem material e tal. Só que, algum tempo atrás, ele estava passando por uma depressão muito forte. Não é? E a gente realmente vê isso. Ele tem tudo, ele tinha tudo, ele podia ter tudo. Só que no coração dele tinha um vazio muito grande. E justamente entra naquela frase de Dostoiévski que você falou, né, Larry? Que o coração do homem tem um vazio do tamanho de Deus. E assim, Deus, em sua soberana graça e perfeição, ele colocou um vazio no nosso coração que só ele podia preencher. Verdade. E é justamente esse vazio que a gente tem que buscar em Deus. Não é nem dinheiro que vai fazer, não é nem a nossa própria família, sabe? Mesmo nós amando muito a nossa família, não é a nossa família que vai suprir esse vazio no nosso coração. E é só Deus que vai preencher, sabe? E a questão da gente buscar cultivar novos hábitos mais conscientes, mais equilibrados em relação a esse equilíbrio em um mundo consumista, isso vai envolver muitas reflexões, digamos assim, sabe? Sobre as nossas reais necessidades. Por exemplo, o que a gente realmente precisa. Não é? Muitas vezes a gente... Aquilo que a minha esposa falou. Às vezes a gente compra, e quanto mais a gente compra, mais a gente quer. Sendo que, na verdade, a gente tem que perguntar, a gente tem que dar um passo para trás e perguntar, será que isso eu preciso no momento? A gente quer, só que será que é isso que eu preciso? Muitas das vezes, assim, eu quis comprar algo e justamente a minha esposa, ela falou, tá, você quer comprar isso, mas a minha pergunta é, você precisa disso no momento? Você não acha que tem... Nunca precisar. Você acha que no momento não tem prioridades maiores? Então é justamente a gente buscar priorizar aquilo que a gente tem. Não é? A gente priorizar aquilo que realmente importa para nós. Não é? E sobre essa questão das riquezas, né, do exemplo do Whindersson que você deu, eu me lembrei também de uma outra declaração de uma famosa que eu vi um dia desses, onde ela falava que quando ela era pobre, ela era mais feliz. Sim. Uhum. E aquilo me chocou muito, porque a pessoa... Me chocou assim, né? A gente sabe que a riqueza não traz felicidade. Mas as pessoas, elas estão vivendo em função de acumular riquezas. E essa famosa era justamente uma pessoa que ela buscou chegar no seu auge e conseguir, né, um dinheiro absurdo e viver, né, no luxo, todos os prazeres que o mundo pode oferecer. E quando ela chegou no seu ápice, que foi tudo aquilo que ela sempre quis, ela vira e fala que quando ela não tinha aquele dinheiro, ela era mais feliz. Então não adianta, a gente pode ter as riquezas que for, o dinheiro que for, mas, como diz Provérbios, né, é melhor o pouco no temor do Senhor do que ter o muito e não ter a presença de Deus e não ter mais nada. Exatamente. E esse texto de Provérbios justamente mostra pra gente o que é mais importante. Exatamente. Né? Ele mostra pra gente o que realmente importa, que ser temente a Deus. Né? E Cami, como que o temor do Senhor nos ajuda a viver essa vida mais feliz, uma vida mais realizada, mesmo que a gente não tenha muitos bens materiais? Eu acredito que o temor no Senhor, ele nos traz uma paz, ele nos guia até a verdadeira felicidade, que no caso é Jesus, a gente ter esse preenchimento no nosso coração. Então, acho que quando a gente tem isso, a gente tem a noção de que a gente conseguiu tudo na nossa vida. E que o que é bem material ficou para trás. Por exemplo, Paulo. Paulo não tinha nada, mas ele temia o Senhor, era feliz e vivia uma vida totalmente entregue e devota a Deus. Então, eu acredito que se a gente tem isso, que é o princípio de tudo, se a gente tiver o temor em Deus, a gente não vai mais ser insatisfeito, não seremos mais ingratos com o restante das coisas. Eu lembro justamente de Eliseu, né? Que antes de Elias falar com Eliseu, Elias chegou para ele, né? Deus tinha pedido para separar Eliseu. E quando Elias foi falar com Eliseu para segui-lo, Eliseu, ele se despediu e ele queimou tudo aquilo que ele tinha. Nossa. Né? Não precisava Ele de mais simplesmente nada. abandonou tudo, Deixou porque ele, tudo, né? ele simplesmente passou a viver pela fé. Não é? A verdade é essa. Qual que é o temor do Senhor? É viver pela fé. É saber que Deus, ele supre todas as coisas. E foi o que os discípulos fizeram também, Exatamente. né? Abandonaram tudo. Quando ouviram o chamado, eles deixaram tudo para trás Correndo. e foram seguir a Jesus. Então a gente poderia assim pensar, né, que há uma satisfação em Deus, e isso é algo tão forte, é algo tão assim poderoso na nossa vida, né, que quem experimenta
né, essa satisfação, né, tudo em volta dele, na verdade, perde o encanto, perde o valor. Se você tem um valor que é maior, se você tem um tesouro que é maior, né, e esse tesouro está dentro de você, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é a presença do Espírito Santo de Deus, então tudo mais, né, vira cinza. Não tem por que você, né, colocar os olhos, né, nos bens materiais ou em outras coisas, sendo que você tem uma satisfação, entendeu? Uma alegria interior, um contentamento em Cristo, entendeu? Que é algo assim, né, indizível. Com certeza, tudo isso se resume à gratidão, né? E fé. Você ser grato. E a fé. Exatamente. E agora eu vou puxar outra pergunta para o pastor Gideão aqui, que é, o contentamento gera uma passividade? E aí? Então, não deveria gerar, né? O contentamento não deveria gerar no cristão, no jovem cristão, a passividade. Mas, se ele não souber lidar com algumas coisas, vai gerar, sim, uma passividade. A gente pode dizer que há pessoas que criticam assim, a visão bíblica do contentamento, né? Porque ela poderia gerar justamente a passividade das pessoas. Eu estou feliz com o Senhor, então eu não preciso de nada. Eu não preciso me esforçar, eu não preciso... Preciso trabalhar, querer fazer uma faculdade. Não preciso crescer na vida, né? Porque eu estou feliz com o que eu tenho e aí eu não preciso de mais nada, eu não tenho que procurar mais desenvolver, progredir na vida, etc e tal. Mas não é bem assim, a gente sabe que não é isso, né? Em primeiro lugar, a ideia, né, de contentamento, ela rechaça essa ideia de você viver uma vida assim, né, simples, né, uma vida sem alegria, uma vida sem você buscar as coisas excelentes na vida. Rechaça, por quê? Se nós temos o Espírito Santo de Deus, se nós temos a presença de Deus, nós, né, vamos buscar, nós temos as grandes possibilidades, né, de crescer na vida, de progredir na vida. Né? Eu acho que já citamos esse versículo aqui, quando Deus fala para o indivíduo, né, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, quer dizer, tem grandes coisas que nós podemos fazer, né, e que está na palavra do Senhor. Uma outra coisa também importante dentro desse assunto, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim, alegrai-vos, né, sempre no Senhor, e novamente direi, alegrai-vos. Esse termo, quando ele fala, né, que a gente deve se alegrar no Senhor, é uma ordem de Deus, né, para todos os crentes. Não é uma né? sugestão, né? É uma ordem divina. Quando você não obedece uma ordem do Senhor, você está pecando. Então, você não viver alegre neste mundo, nesta vida, e você não se deixar levar por essa alegria, se deixar se envolver, né, por essa alegria, por esse contentamento, né, e buscar as coisas boas da vida, as coisas honestas da vida, procurar crescer, fazer as coisas de maneira, né, a progredir, ser excelente em tudo aquilo que você coloca as mãos. Então, você não viver dessa forma é pecado. Né? A Bíblia nos manda a gente se alegrar sempre no Senhor, não viver ansioso, né, não viver ansioso com coisa alguma. E nós sabemos que a ansiedade é algo que, né, toca necessariamente várias pessoas, né, que vivem sempre ansiosas, né, mas o cristão, né, finalizando aqui a questão, o cristão, ele jamais pode viver dessa forma, né? Dessa forma, assim, né, de uma maneira passiva, né, como o pessoal gosta de dizer aí no mundo, assim, né, deixa a vida me levar, vamos ver até onde vai. Não. O cristão tem que sempre estar à frente. Sim. Né, assumir as melhores posições, as grandes posições, né, porque ele é um filho de Deus. Amém. E Jesus tem para nós uma vida de abundância. Né? Verdade. Não uma vida jogada. Essa vida abundante, né, de passividade, em todos os níveis. Em né? todos os aspectos. Em todos os aspectos, em todos os níveis, todas as áreas da vida. A paz do Senhor, jovens. Tudo bom? Meu nome é Riquelme e tenho uma pergunta para o pastor Gideão. Então, pastor, é possível o jovem encontrar a verdadeira alegria e o verdadeiro contentamento? Obrigado pela pergunta. Sim, é possível. É possível o jovem, neste mundo, né, experimentar a verdadeira alegria em Cristo. Em Cristo. E a verdadeira alegria, o verdadeiro contentamento,
não está nas coisas, não está nos bens, não está nas filosofias de vida, está numa pessoa. A alegria, o contentamento está em uma pessoa, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a razão da nossa vida. Ele é a razão da nossa alegria. Então, quando estamos em Cristo, nós experimentamos essa alegria e esse contentamento, né? Então, Jesus, a gente pode dizer assim de uma maneira bem simples, Jesus nos torna pessoas felizes, Jesus nos torna pessoas assim encantadoras. Então, Jesus, ele faz brilhar em nós a sua luz, né? E a gente reflete essa luz para as outras pessoas. É tão bom quando outras pessoas olham para a gente e falam, você é diferente, você tem algo diferente. Então, o que é isso? Senão a alegria do Senhor em nós, a luz, né, de Jesus em nossas vidas. E como a nossa alegria está numa pessoa, a nossa alegria não está condicionada a uma condição, né? Então, eu vejo muitos jovens preocupados, ansiosos, né, com questões de casamento. A Cami mesmo falou, né, aquela ansiedade. Como que vai ser o meu casamento? Ou os jovens que são solteiros. Com quem que eu vou casar? Quando que vai ser esse momento? Mas, jovens, a nossa alegria não deve estar nisso, né? Não deve estar condicionada não depende disso, né? a um status, né, civil ou a um status social, porque a nossa alegria é Jesus. Então, como o Paulo disse, né, aprendi a viver contente em toda e em qualquer situação. Solteiro, casado, rico, pobre, com fome, farto, nós precisamos aprender a viver contentes. Amém. Paz do Senhor, jovens, meu nome é Evelyn e eu tenho uma pergunta para Larissa. Há alguma circunstância ou força externa que tenha mais possibilidade de perturbar a nossa satisfação em Deus? Bom, nada deveria abalar o nosso contentamento em Deus, né? Nós temos um exemplo do povo de Israel, né, que estava lá no meio do deserto e eles estavam numa situação difícil porque estavam no deserto andando e andando e não tinha, assim, né, entre aspas, uma perspectiva de para onde iriam. Eles só tinham uma promessa, mas era uma promessa de Deus. E o próprio Deus estava conduzindo eles no meio daquele deserto. O próprio Deus supriu todas as necessidades e supriu todos os desejos deles, mas ainda assim eles estavam perturbados, ainda assim eles murmuravam, ainda assim eles estavam insatisfeitos em Deus. E tem um versículo em Salmos 78, 7, que justamente está contando essa história, né, do povo de Deus e de como o povo de Deus era ingrato. Mas nesse salmo diz assim no versículo 7, para que pusessem em Deus a sua esperança e não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E aquele povo, mesmo depois de Deus ter feito milagres extraordinários no deserto, eles continuavam murmurando contra o Senhor. Mas Deus, Ele quer que nós coloquemos a nossa esperança nele. Então, independente da situação difícil, a nossa esperança precisa estar no Senhor, né? Aquele povo tinha promessas e nós também temos promessas para a nossa vida, né? Que estão contidas na palavra de Deus, que Deus, né, prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Deus prometeu para nós uma vida abundante, uma vida de satisfação em Cristo Jesus. Então, se essas promessas estão disponíveis para nós, basta a gente se agarrar nelas, tomar posse delas e aprender a viver contente mesmo com as situações ou forças externas, né, que queiram tirar a nossa paz. Pai do Senhor, jovens, meu nome é Lucas e eu tenho uma pergunta para o pastor Gianluca. Qual conselho você daria para um jovem que não se sente satisfeito e não tem contentamento com a vida? Bom, obrigado pela pergunta. Eu respondo contando uma história da época do apóstolo Paulo. Né? E na época do apóstolo Paulo tinha as perseguições aos cristãos, o Coliseu de Roma e uma multidão de pessoas iam justamente para ver a morte dos cristãos, do povo de Deus. E eu me lembro que meu pai estava pregando em uma igreja e ele contou certa vez que Nero, que era o imperador de Roma na época, ele soltava os leões nos coliseus e eles prendiam os cristãos em
como é que eu posso dizer? Como se fosse um poste. Como se fosse, em postes, assim, de madeira. E prendiam os cristãos para que os leões eles pudessem devorar os cristãos da cintura para baixo. Para que eles pudessem permanecer vivos. E os leões, eles comiam os cristãos, assim, da cintura para baixo. E uma vez Nero, ele mandou prender os cristãos. E ele queria ver no olho dos cristãos o porquê que os cristãos eles estavam rindo. Por que eles estavam com um sorriso no rosto? E os cristãos, mesmo sendo devorados pelos leões, eles estavam cantando hinos ao Senhor, estavam felizes. E por quê? O Nero ele queria saber por que dessa alegria. Eles estavam prestes a morrer. E a resposta é uma só, não é? Porque eles estavam a um passo de se encontrar com o Senhor, não é? Glória a Deus. E justamente a resposta é essa, sabe? O simples fato de você buscar o reino de Deus e você ter o alvo da santa vocação, como Paulo disse, que é o alvo justamente o Senhor à sua frente, você sabe que nada pode te parar. Amém. Você sabe que justamente nada pode abalar a sua fé. Então, jovem que está escutando, o principal segredo para você viver contente e para que você não se sinta de alguma forma insatisfeito com aquilo que você tem é justamente isso. Tenha fé em Deus. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso não significa justamente aquilo que o pastor Gideon disse. Não significa que você precisa ser passivo de alguma forma. Não, já que eu preciso ter fé em Deus, eu não vou buscar nada, eu não vou buscar... não vou esperar sentado, Deus me dá de mão beijada. Não é assim que Deus faz. Na verdade, Deus, ele somente te dá um empurrãozinho, mas quem faz justamente é você. Amém. Não é? Então, tenha fé, busque primeiro o reino de Deus no seu quarto de oração, e eu creio que o Senhor ele vai suprir tudo e todos na sua vida. Amém. Amém. A paz do Senhor, jovens. O meu nome é Mariana e eu tenho uma pergunta para a pastora Cami. Qual é a maior felicidade e contentamento que um jovem pode ter na vida? Bom, primeiramente, tudo que nós falamos aqui, né, esse tempo todo, que é ter Deus preenchendo o vazio do nosso coração, acho que é o principal de tudo para você começar a ser contente, a ser satisfeito na sua vida, é você ter esse vazio preenchido. E acredito também que a gente poder observar as pequenas coisas do nosso dia, as coisas que a gente acaba às vezes não dando valor por ser tão normais, tão comum, que a gente acaba deixando passar, igual, muitas mães falam, né? Só vai dar valor quando perder, e realmente tem gente que faz isso, né? Só dá valor quando perde, e acredito que seja um grande erro nosso, que a gente acaba, às vezes, deixando muitas coisas passarem batidos do nosso dia a dia, que muitas vezes a gente pode fazer o ordinário se tornar extraordinário num piscar de olhos, só basta a gente conseguir enxergar as coisas com outros olhos. Amém. E para finalizar, eu gostaria de ler um texto junto com vocês, que é Filipenses 4. Já foi dito aqui, mas eu gostaria de ler do 6 até ao 8. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Eu acho que esse texto resume tudo que a gente falou aqui, né? E que a paz de Deus possa verdadeiramente inundar os nossos corações e o Espírito Santo possa trazer o verdadeiro contentamento em Cristo Jesus para todos nós. Bem, irmãos, agora chegamos a um momento importante da nossa EBD, que é o momento de nós agradecermos ao Senhor com as nossas ofertas, né? Então você que está aí, você pode contribuir através do Pix, através do PicPay, transferência bancária, e você pode também participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Esta campanha nós estamos fazendo para adquirir esse espaço, esse terreno, este imóvel em que nós estamos. E nós cremos em nome de Jesus que muito em breve tudo isso aqui será nosso para a glória de Deus. Então você pode contribuir também nessa campanha
campanha Mil Valentes. Que a figueira não floresça ainda, que não dê fruto nessa vide. Continue confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio em ti. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. Que a figueira não floresça ainda, que não dê fruto nessa vide. Continue confiando naquele que me prometeu. Eu não temo o que vejo, eu creio bem. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor, a alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha E eis que estou aqui de volta para fazer agora o nosso quiz, para ver se você realmente aprendeu o conteúdo da nossa aula de hoje. Então vem comigo para a nossa primeira pergunta, que é a seguinte: o que é contentamento cristão? Alternativa A: é uma atitude serena e tranquila que tem como fundamento a esperança na prosperidade material. Alternativa B: é uma obra do Espírito Santo no interior do crente que o faz confiar no caráter e no plano de Deus. Alternativa C: é uma atitude exterior que nos faz ignorar as circunstâncias adversas. Ou alternativa D: é a capacidade de realizar conquistas pessoais baseadas na competência individual. Vamos lá, tempo na tela. E acabou nosso tempo e a resposta correta dessa pergunta é a alternativa B. É uma obra do Espírito Santo no interior do crente, que o faz confiar no caráter e no plano de Deus. Segunda pergunta: o que é necessário para que os cristãos combatam a insatisfação em uma cultura voltada para o consumo? Alternativa A: acumular mais posses. Alternativa B: abraçar o contentamento através da fé. Alternativa C: criticar os outros por suas escolhas. Alternativa D: ignorar as circunstâncias externas. Vamos lá mais uma vez, tempo na tela. Tô sem meu relógio hoje. E parece que mais uma vez o nosso tempo acabou. E se você respondeu a alternativa B, abraçar o contentamento através da fé, meus parabéns, você acertou. Terceira pergunta: o que é sugerido como medida de proteção contra o descontentamento? Alternativa A: comparar-se com os outros. Alternativa B: foco em ganhos materiais. Alternativa C: adorar práticas que enfatizem a gratidão e a consciência das bênçãos de Deus. Ou alternativa D: ignorar sentimentos e desejos pessoais. Vamos lá? Responde no chat. E acabou nosso tempo, espero que tenha respondido no chat e tenha anotado com a letra C de Cristo, que é a resposta correta, óbvio, que é adotar práticas que enfatizem a gratidão e a consciência das bênçãos de Deus. E agora vamos para a nossa quarta e última pergunta, que é a seguinte: como o consumismo pode influenciar a forma como nos relacionamos com Deus? Alternativa A: o consumismo incentiva a busca constante por bens materiais. Isso desvia o foco do cristão dos valores espirituais. Alternativa B: a ênfase no consumo pode levar à profundidade nas práticas da fé e na conexão com Deus. Alternativa C: o consumismo substitui a confiança em objetos e coisas pela confiança em Deus,
fazendo com que a vida espiritual se torne mais intensa, ou a alternativa D, o consumismo é essencial para equilibrarmos a consciência de nossa necessidade e o amor de Deus. Pela última vez, tempo na tela. E, pela última vez, tempo esgotado. E a resposta certa, se você respondeu alternativa B, a ênfase no consumo pode levar à profundidade nas práticas da fé e na conexão com Deus. Meus parabéns, porque você, na verdade, errou, porque a alternativa certa é a A. O consumismo incentiva a busca constante por bens materiais. Isso desvia o foco do cristão dos valores espirituais. Até rimou, tá vendo? E foi isso, meus caros jovens, esse foi o nosso quiz de hoje. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais da lição e também tenham acertado as perguntas, e eu creio que acertaram porque vocês são alunos nota 10. É isso, fica na paz e tchau! Estamos finalizando então a nossa aula e agora vamos encerrar com a participação aqui, uma mensagem final dos nossos convidados especiais, Pastor Jean e a pastora Camille. Primeiramente, gostaria de agradecer, foi um imenso prazer, uma honra estar aqui participando. E eu queria lembrar a todos vocês de que a fé é inabalável e a gente consegue todas as coisas. Então, nunca deixe de ter fé, sempre seja grato a Deus por tudo que Ele te deu. Amém. E eu faço as palavras da Cami as minhas, eu agradeço de coração, né? Eu agradeço pelo convite, pela participação aí, foi uma honra poder estar com vocês. E eu termino falando o que o apóstolo Paulo disse. Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por aquilo que nós cremos. Então, nós cremos num Deus inabalável, nós cremos em uma fé inabalável, nós cremos em um reino inabalável, um reino que não pode ser destruído, um reino que não pode ser abalado. E Deus, Ele justamente está preparando para nós um reino inabalável, um reino, a sua igreja, um reino que é suprido por um Deus soberano, um reino que é constituído de pessoas que possuem um Deus que a protege, um Deus que protege, um Deus que supre em todas as áreas. E o meu conselho é buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Amém. E vamos fazer uma oração. Pai, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por tudo isso que foi ensinado nessa EBD. Nós agradecemos por esse momento de mesa que passamos aqui, ainda mais com esses jovens maravilhosos que estão nos escutando também, e que o Senhor possa colocar no nosso coração justamente essa satisfação por Ti, esse contentamento de pertencer a um reino inabalável, pertencer a um reino de justiça, a um reino que é focado no temor por Ti. E que o Senhor possa nos suprir em tudo aquilo que nós precisamos, porque nós queremos, Pai, independente dos momentos que nós passamos, independente do que alguma pessoa que está nos escutando, que está nos assistindo, está passando, nós queremos que o Senhor é um Deus de provisões. Amém. O Senhor é um Deus que provê, o Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que sara, e nós queremos, Pai, que a fé pode mudar tudo, a fé pode mover montanhas, a fé pode fazer o impossível na vida da pessoa que tem a fé em Ti, Pai. Então nós queremos, Pai, que nós temos a nossa fé firmada no Senhor, firmada na rocha eterna, que é o Senhor. E por isso te agradecemos, Pai, que possamos ter essa palavra, esse contentamento, essa satisfação por Ti no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Então ficamos por aqui, né? Tchau. Deus abençoe.